Oi, eu sou a Nicole, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje o cenário tá um pouco diferente porque eu ainda tô explorando o que fica mais confortável, mais aconchegante pra vocês. Então, coloquem nos comentários aí que vocês preferiram. Hoje a gente vai falar sobre se sentir sozinho. Vou compartilhar um pouco da minha experiência. Eu vou fazer 21 anos daqui a um mês, exatamente, né? Exatamente não, na verdade, eu falei isso no outro vídeo, mas eu faço dia 11 de agosto e hoje é dia 8, então não faz exatamente um mês, mas enfim. De qualquer forma, eu vou fazer 21 anos daqui a pouco, né? Eu saí da casa dos meus pais com 18 anos pra dividir a casa com outra pessoa, mas eu moro sozinha e vai fazer mais ou menos 7 meses, por aí. E desde que eu comecei a morar 100% sozinha, minha experiência tem sido bem diferente de quando eu dividi a casa, porque agora, cara, é tudo por mim. Tipo, tudo. Desde você, sei lá, esquecer de apagar a luz quando sai, você pagar a conta de casa, pagar luz, água, condomínio, financiamento, até, sei lá, você ter responsabilidade de desligar o fogão, entendeu? Até você acordar sozinha no café da manhã, você tomar café da manhã sozinho, até você passar o dia inteiro dentro de casa e não ter com quem conversar. Eu vim compartilhar um pouco dessa experiência, como tem sido e o quão importante está sendo pra mim, ao mesmo tempo que tá sendo muito doloroso. Pessoa chegando em casa aqui. No começo era muito mil maravilhas, sabe? Porque, cara, eu podia fazer o que eu quisesse, entendeu? Eu podia fazer barulho até a hora que eu quisesse, eu podia dormir a hora que eu quisesse, eu podia fazer, sei lá, pão com gelo pra mim tomar café da manhã e ninguém ia falar nada, porque eu não tinha que me preocupar com outra pessoa. Eu podia deixar a louça aí na pia uma semana que ninguém ia reclamar. Eu podia, finalmente viver sozinha. Eu podia fazer o que eu quisesse. Mas isso é um sentimento que dura muito pouco tempo. Muito pouco não, né? No caso, pouquíssimo tempo. Agora, como já vai fazer 7 meses, eu já saí dessa fase de tipo, viver sozinho é você poder escolher o que você quer fazer todos os momentos. Você pode trazer quem você quiser a qualquer momento. Mas em parte, o que eu sinto é solidão. É a solidão de não ter outra pessoa pra mim conversar, não ter outra pessoa pra mim cozinhar junto. E por mais que eu saí de casa com 18 anos, a minha relação com meus pais era muito boa. Óbvio que quando eu era adolescente tinha muitos problemas, mas agora que eu sou adulta, né, depois que eu fiz meus 16 anos, enfim, a gente começou a ter uma convivência muito legal. Eu gostava, de fato, de fazer comida pra todo mundo. Eu gostava de conversar com a minha mãe, com meu pai e ver o que a gente ia fazer de comida, se a gente ia sair aquele dia, de acordar cedinho pra tomar café com eles na mesa. Então, apesar de não parecer, né, de eu parecer que eu tenha fugido de casa, eu amava morar com eles. Mas eu sempre tive na minha cabeça que, com 18 anos eu vou sair de casa, eu vou me virar. Porque desde pequena, desde adolescente, desde jovem, na verdade, tipo, criança, eu sempre fui muito responsável. Eu sempre fui uma pessoa que era relativamente mais madura do que outras. Eu não vou me gabar porque eu sou super madura, porque eu não deveria ter sido assim. Mas, cara, é um processo muito doloroso, sabe? Tipo, você perceber que agora é tudo por sua conta, é tudo uma escolha sua, entendeu? Não tem mais ninguém pra falar o que você deve fazer. Tipo, não, você vai estudar, você vai ir pra esse lugar, você vai pra esse, e você vai de ônibus, você vai de não sei o quê, e você vai ter que trabalhar nesse lugar. Não tem ninguém te guiando, não tem ninguém te obrigando a fazer essas coisas, porque agora você tem que tomar suas próprias decisões. E, cara, ao mesmo tempo que parece ser muito libertador, é muita pressão, é muito. Mano, se der errado, eu que escolhi fazer isso. Se der certo, muito foda, porque eu que escolhi fazer isso. Mas, tipo assim, alguém me ajuda? Alguém me ajuda a decidir o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, porque eu tenho só 20 anos, eu não sei o que é certo pra minha vida ou não, mas eu escolhi estar sozinha, eu escolhi viver uma vida precoce, entendeu? Mas não necessariamente precoce, muitas pessoas ainda se sentem sozinhas mesmo depois de sair de casa com seus 30 anos, porque é um processo muito doloroso, sabe? Você sair de um ambiente que as pessoas te cuidam, que você tem com quem conversar, você tem com quem fazer as coisas no seu dia a dia junto, é um processo muito difícil, sabe? Mas ao mesmo tempo é muito recompensador porque você cresce, você amadurece e você começa a ver como a vida ela funciona de verdade. Porque a vida, quando você tá na casa dos seus pais, sustentado por eles, alimentado por eles, eles te cuidam quando você tá doente, essa vida dura muito pouco.
A maior parte da nossa vida a gente vai ter que se virar do jeito que a gente consegue, entendeu? E no meio desse caminho a gente vai se encontrando, a gente vai percebendo o que é melhor pra gente, o que a gente gosta mais de fazer, o que a gente não gosta de fazer, como a gente gosta de fazer as coisas. E é muito bom você se conhecendo, sabe? Porque eu acho que você só se conhece de verdade quando você se sustenta, quando você tem seus próprios compromissos, quando você cria sua própria rotina, quando você, enfim, toma suas decisões por você mesmo, sabe? Eu acho que é muito gostoso isso, mas, tipo, você tá sozinho. Não vai ter ninguém mais agora falando o que você deve fazer ou não. E principalmente quando você não tem um parceiro e tal, tipo, a vida se torna muito, muito vazia. E eu trabalho de casa, eu não estudo ainda. Hoje, inclusive, fui fazer minha matrícula pra faculdade pela primeira vez na vida, porque eu falei, eu preciso socializar. Nós somos seres humanos sociáveis, a gente precisa ver outras pessoas, a gente precisa conversar com outras pessoas. Então, foi uma decisão que eu tomei hoje. Mas até então eu moro sozinha, eu trabalho em casa sozinha, eu não estudava, fazia tudo em casa. E eu estava num momento que eu falo, cara, eu não estou vendo mais pessoas. Se eu não falar comigo mesmo no espelho, se eu não gravar um vídeo, eu literalmente não vou ouvir minha própria voz. Entendeu? Por quanto tempo? Não sei. Eu poderia ficar uma semana assim. Eu tava enlouquecendo. Apesar dos problemas, você perceber que a sua própria companhia é suficiente. Você perceber que no final do dia, quando você terminar o seu trabalho, você pode sentar no sofá e ligar uma TV e escolher o que você quiser ver. É muito gostoso, sabe? E eu acho que a gente tem que aprender a ver sozinho. Eu acho que todo mundo, mesmo quando sai de casa pra, sei lá, casar e ir morar com alguém, você tem que ter um período da vida que você vai morar sozinho. Porque só assim você vai se descobrir. Só assim você vai saber o que você gosta, o que você atura, o que você não atura. Eu realmente acho isso. E, cara, eu morei 2 anos e meio com outra pessoa. 2 anos e meio, fora da casa dos meus pais, morando com outra pessoa. E eu não sabia quem eu era. Eu não sabia o que eu gostava de fazer, eu não sabia o que era aturável pra mim ou não. E só agora eu tô percebendo isso, só agora eu tô me descobrindo de verdade. E eu acho que só assim as pessoas vão se descobrir de verdade, sabe? Mas ao mesmo tempo, obviamente, não esqueçam de interagir, não esqueçam de ver outras pessoas, sabe? Se sentir sozinho é completamente justo, é completamente normal. E você tem que gostar da sua própria companhia. Você não pode se olhar no espelho e falar, meu Deus, como eu me odeio, eu odeio minha própria companhia, eu odeio minhas piadas, eu odeio o que eu gosto. Não, você tem que gostar. Você tem que gostar de você mesmo, você tem que aprender a lidar com a sua própria solidão. E eu não cheguei ainda na etapa onde eu me sinto confortável pra ir no cinema sozinho, pra ir tomar um café sozinha, pra, enfim, fazer um rolê sozinha. Eu ainda não cheguei nessa etapa porque eu ainda, infelizmente, me importo muito com a opinião das pessoas. Então, tipo assim, se alguém me vê num restaurante comendo sozinha, eu vou pensar, tipo, meu Deus, as pessoas estão me vendo comendo sozinha, eu sou uma coitada mesmo. Mas, gente, na real, que ninguém se importa, meu. Se eles se importarem, daqui 5 minutos eles não vão mais lembrar disso. E eu acho muito, muito difícil eles se importarem com você estar tomando seu café, enfim, almoçando sozinha, mano. Pelo amor de Deus. Eu falando isso pra mim mesmo, porque eu mesmo fico com essa paranoia na cabeça às vezes. O que eu me senti sozinha nos últimos 3 meses é sacanagem. Eu acho que pelo menos 50% da minha semana foi pensando, tipo, meu, e se eu voltar pra casa dos meus pais? E se eu voltar pra lá? E se eu, sabe, der um passo pra trás e poder recomeçar e poder amadurecer um pouco melhor pra depois sim morar sozinha quando eu tiver com uma psicológica um pouco melhor. Eu acho que isso é uma coisa muito justificável de fazer. Eu ainda penso sobre isso, não vou mentir pra vocês. Só que eu penso, cara, o que eu amadureci nesses últimos 7 meses, eu demoraria muito tempo pra amadurecer se eu estivesse na casa dos meus pais, por exemplo. Então, eu gosto de me expor no desconfortável, porque eu sei que assim eu vou mais longe, entendeu? E se eu daqui a alguns meses achar que realmente eu preciso desse momento pra me colocar a cabeça no lugar, se eu preciso, enfim, voltar pra casa dos meus pais, eu vou voltar, se eu achar que é o necessário pra minha cabeça, entendeu? E eu tenho que aprender a lidar com a solidão, porque uma hora esse momento vai chegar. E vai chegar pra todo mundo. Você vai ter que sair da casa, você vai ter que sair do ninho, você vai ter, enfim, que tomar suas próprias decisões, suas próprias escolhas, sem ninguém te falar o que você deve fazer. E é isso aí. Tu deitar no travesseiro falando, cara, todas as decisões que eu tomar vai ser eu em risco, entendeu? Tipo, eu estou tomando esse risco. Eu tô achando que isso é o melhor pra mim ou não. Às vezes eu nem acho que é o melhor pra mim, às vezes é, tipo, só porque eu quero. Aí as consequências vêm, né, galera? Isso faz parte da vida e faz parte do nosso amadurecimento, do nosso crescimento, né? Então, a gente tem que se sentir sozinho e tá tudo bem. Até o ponto em que você se sente bem psicologicamente, né? Se isso tá passando dos limites, que você não aguenta mais, por favor, dá um passo pra trás e volte. Volte para as pessoas que te amam, elas vão te ajudar, você vai se recuperar, você vai se reerguer
E aí sim você pode voltar a viver sozinho, enfim, e tentar lidar com essa solidão novamente. E a gente é ser humano, a gente tá aprendendo a viver pela primeira vez também. Então, a gente tem que aprender a viver com a nossa própria solidão.